Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo e neste vídeo eu vou-vos fazer cálculos do exame 2018 primeira fase e também um exercício de cálculo da segunda fase de 2018. Espero que gostem e vamos começar então o vídeo. Vamos começar com este exercício 2, em que diz-nos: a tabela 1 apresenta dados relativos a alguns indicadores da população de um determinado país em 2016 e em 2017. Temos então a população total em milhares de indivíduos, a taxa de atividade e a taxa de desemprego, ambas em percentagem. E queremos saber o número de indivíduos desempregados. Esta questão é muito fácil, apenas precisamos de saber duas fórmulas, que é a taxa de atividade, que vai ser igual à população ativa a dividir pela população total, e também precisamos saber a taxa de desemprego, falta aqui vezes 100, não se esqueçam, sempre que é uma taxa é vezes 100. E precisamos também de saber a taxa de desemprego vai ser igual à população desempregada a dividir pela população ativa, vezes 100. Portanto, substituindo, conseguimos ver que em 2016 a taxa de atividade foi 51, que vai ser igual à população ativa, que vai ser o que queremos saber, a dividir pela população total, que foram 11.000, vezes 100. Fazendo os cálculos, temos que a população ativa em 2016 vai ser igual a 5.610. Por sua vez, a taxa de desemprego foi 5% e vai ser igual à população desempregada a dividir pela população ativa, que calculamos anteriormente, que vai ser 5.610, vezes 100. Isto vai nos dar a população desempregada, que é igual a 280,5. Com isto, conseguimos perceber que tanto a B como a C estão erradas. Fazendo agora para 2017, vamos ver se tenho espaço aqui. Nós sabemos que a taxa de atividade foi também 51, a dividir que vai ser igual à população ativa a dividir pela população total, que são 12.000, vezes 100, e a população ativa vai nos dar então 6.120. Não dá para perceber muito bem, mas pronto, não tenho espaço. A taxa de desemprego foi 6,5 e vai ser igual à população desempregada a dividir pela população ativa, que são 6.120, vezes 100, e vai-nos dar então a população desempregada igual a 397,8. Obviamente que estes valores todos estão em milhares de indivíduos, porque aqui a população total também está em milhares de indivíduos. Portanto, como deu-nos 397,8 milhares de indivíduos desempregados em 2017, a opção correta é então a A. Passando para a questão 5, diz-nos que a tabela 3 apresenta dados sobre as despesas de consumo das famílias numa determinada economia em 2016 e em 2017. Temos então o peso das despesas de consumo das famílias em percentagem do PIB, muito importante, e temos a taxa de variação anual das despesas de consumo das famílias, ou seja, de 2015 para 2016, as despesas de consumo das famílias aumentaram 3%, enquanto de 2016 para 2017 vão diminuir 2%. Considero que o PIB dessa economia em 2016 foi 20.000 milhões de euros. Com base na situação descrita, podemos afirmar que o valor das despesas de consumo das famílias foi aproximadamente tal 1.000 milhões de euros e temos em 2016 e em 2017. Portanto, vamos ter que calcular até chegar a um valor. Então, começando por 2016, e vai ser se calhar o método mais rápido, que fiz uma coisa idêntica no vídeo passado, é apenas fazer uma regra de 3 simples, porque nós sabemos que o PIB é 20.000 milhões de euros, certo? Ou seja, 100% vai estar para 20.000 milhões de euros, tal como 70% vai estar para X.
E este X vai nos dar o valor das despesas de consumo das famílias em 2016, que fazendo os cálculos vai nos dar 14 mil milhões de euros. Ou seja, obviamente que eles fizeram de propósito, para nós irmos calcular o valor de 2017, portanto, significa que tanto a A como a C estão erradas. Passando para 2017, nós não podemos ir pelo mesmo caminho. Porquê? Porque não temos o valor do PIB em 2017 e nada nos diz acerca do PIB. Apenas temos a taxa de variação anual das despesas de consumo. E é isso que nos interessa. Nós sabemos então que diminuíram menos 2%. Ou seja, 100% vai equivaler ao valor das despesas de 2016, que é 14 mil milhões de euros. Como em 2017 decresceram 2%, então o valor das despesas de consumo das famílias em 2017 vai corresponder a 98%. E fazendo os cálculos, isto dá-nos então 13,72 mil milhões de euros. Ou seja, a opção correta é sem dúvida a D, certo? Portanto, esse exercício tem esta particularidade em que em 2016 tínhamos que calcular através do método, em 2017 obrigava-nos a utilizar a taxa de variação anual. Eu acho que esse é o método mais simples. No entanto, há quem também calcule 2% em vez de 98%, aqui em baixo, e depois subtraia dos 14 mil esses 2%. No entanto, ainda obriga a fazer mais cálculos, eu acho que este é o método mais simples. Passando para o exercício 12, diz-nos então que a tabela 4 apresenta dados das contas nacionais de um determinado país em 2017. Temos então o produto interno líquido a preços de mercado, a procura global, a importação de bens e serviços, o saldo dos rendimentos do trabalho da propriedade da empresa com o resto do mundo e a procura interna. E esses valores são todos em milhões de euros. E a 12.1 diz-nos então: os dados apresentados na tabela 4 permitem-nos afirmar que, em 2017, nesse país, e temos então o valor do produto interno bruto a preços de mercado, ou da despesa nacional, despesa interna, ou produto nacional líquido a preços de mercado. Então, vamos então por etapas. Começando pela primeira, nós sabemos que o PIB a preço de mercado é igual à despesa interna. E por sua vez, sabemos que a despesa interna é igual à procura global menos as importações. E nós temos o valor da procura global e das importações, portanto é só substituir, que vai ser 120 mil menos 23 mil, e vai-nos dar então que o PIB a preço de mercado, ou seja, a despesa interna, é igual a 97 mil milhões de euros. Ou seja, a A está errada. Passando para a B fala-nos então da despesa nacional. E nós sabemos que a despesa nacional é igual à despesa interna mais os saldos dos rendimentos, do trabalho, da propriedade e da empresa com o resto do mundo. Substituindo, nós já temos aqui a despesa interna em cima, portanto vai ser 97 mil mais 4 mil. E isto vai ser igual então a 101 mil milhões de euros. Ou seja, a opção correta é a B. Mas se quiserem calcular ainda para a frente, também podemos. Portanto, a seguir temos a despesa interna. A despesa interna também já calculámos. Também esqueci-me de há um bocado referir que essa também está errada a C, porque nós sabemos que a despesa interna é igual ao produto interno bruto a preços de mercado. Portanto, só nos falta mesmo calcular a D, que é o valor do produto nacional líquido a preços de mercado. E o que é que vai ser isto? Vai ser o PNL a PM, vai ser igual então ao produto interno líquido a preço de mercado, mais os saldos dos rendimentos do resto do mundo.
Ora bem, aqui não cabe para eu fazer a conta, mas basicamente substituindo fica 75 mil mais 4 mil e vai dar 79 mil milhões de euros. Portanto, isto está errado. Passando para a 12.2, ela diz-nos que os dados apresentados na tabela 4 permitem afirmar que, em 2017, nesse país, o valor das exportações de bens e serviços foi... Para calcular o valor das exportações, apenas precisamos de usar, por exemplo, esta fórmula, que sabemos que a procura global é igual à procura interna mais as exportações. Substituindo, isto vai ficar então a 120 mil é igual a 99 mil mais as exportações. Portanto, as exportações vai ser igual a 120 mil menos 99 mil, que vai dar então 21 mil milhões de euros. Como podem reparar, que a correta vai ser a opção A. Como podem reparar, para este exercício de contabilidade nacional, temos mesmo de saber as fórmulas todas, inclusive é de saber, por exemplo, estes pormenores, que o PIB a preços de mercado é igual à despesa interna. E pronto, vamos passar para o exercício seguinte. Passando para o exercício 13, diz-nos então, em 2017, num determinado país verificou-se que o valor do superávit da balança de bens foi 10 mil milhões de euros e que a taxa de variação anual do saldo dessa balança foi menos 20%. Com base na situação descrita, podemos afirmar que nesse país, em 2016, e temos então aqui 4 opções, em que umas falam que o valor das exportações foi superior ao valor das importações, e há outras em que o valor das importações foi superior ao valor das exportações. Umas falam em 12 mil milhões, outras em 50 mil milhões. Portanto, vamos aos cálculos. Basicamente, vou fazer aqui uma pequena tabelinha. Este é o saldo. Nós sabemos que em 2017 o saldo da balança de bens foi mais 10 mil milhões de euros. Eu pus aquele mais para acentuar que é positiva. E sabemos aqui no 2016, é o que nós queremos saber, é essa a nossa incógnita, e sabemos ainda que de 2016 para 2017 o saldo da balança decresceu menos a 120%. No entanto, aqui é positivo, portanto, penso eu que essa seja a de toda a gente. Mas substituindo aqui, nós vamos considerar que o X equivale a 100%. O que é que vai equivaler os 10%? Os 10 mil milhões de euros. Como nós basicamente temos de fazer conta 100 menos 120, que vai dar menos 120%. Ou seja, isto é uma regra de 3 simples, em que nós sabemos que X está para 100% e 10 mil milhões de euros vai estar para menos 20%. Ou seja, fazendo estes cálculos, o X vai nos dar menos 50 mil milhões de euros. Aqui, como nós podemos reparar, temos aqui um menos. O que é que isso significa? Significa que o valor das importações vai ser superior ao valor das exportações. Ou seja, o saldo da balança de 2016 foi deficitário. Ou seja, as importações foram superiores às exportações em 50 mil milhões de euros. Portanto, a B é a opção correta. Na 15, diz-nos então a tabela 5 apresenta dados relativos a algumas componentes da balança de pagamentos de um determinado país em 2016 e em 2017. Temos então a balança financeira, a balança de bens, a balança de rendimentos, a balança de transferências correntes e a balança de serviços. Temos o saldo em percentagem do PIB, tanto em 2016 como em 2017. Só um pormenor, estas 4 balanças, se bem se lembram, vão corresponder então à balança corrente.
não se esqueçam que a balança financeira para aqui não vai interessar, porque vamos ver ali que vai-nos pedir o saldo da balança corrente. Continuando a ler a questão, diz-nos então que cerca que em 2016 o PIB desse país foi, vamos escrever aqui, que isso é muito importante, vamos precisar disso. O PIB em 2016 foi 190 mil milhões de euros e que o valor das exportações de bens foi 8.500 milhões de euros. Em 2016, a taxa variacional do PIB foi 1,5% e a taxa variacional das exportações de bens foi nula. Ou seja, as exportações de bens foram 8.500 milhões de euros, tanto em 2016 como em 2017. No entanto, o PIB cresceu 1,5%. Ou seja, podemos calcular já o PIB em 2017, porque vai-nos ser útil, e nós sabemos que 100% do PIB corresponde a 190 mil milhões de euros e 101. Este zero não conto bem. E 101,5% vai ser o X, ou seja, o X é o PIB em 2017 e esta conta vai nos dar então que o PIB é igual a 192.850 milhões de euros. Depois, então, isto pede-nos o saldo da balança corrente e como é que nós vamos fazer isso? Eu acho que o método mais simples é então irmos às balanças que compõem a balança corrente, vamos aqui ao saldo em percentagem do PIB e somamos em 2016 menos 4,1 mais 5,8 menos 3,5 mais 2,3 e isto vai nos dar 0,5%. Em 2017 fazemos o mesmo e isto vai nos dar 2%. Depois é só fazer uma regra de 3 simples em relação ao PIB. Começando por 2016, sabemos então que o saldo da balança corrente foi 0,5%. Não me está a correr muito bem estes números hoje. Então, sabemos que 0,5% do PIB corresponde a X e 100% do PIB corresponde a 190 mil milhões de euros. Não se esqueçam, não confundam o PIB em 2016 e o PIB em 2017. Portanto, vai-nos dar então que o saldo da balança corrente em 2016 foi 950 milhões de euros. Eu esqueci-me de referir, eu costumo fazer os cálculos todos e depois é que vou ver as opções, mas basicamente aqui A diz que o saldo da balança corrente representou 1,3% do PIB em 2016. Não, correspondeu a 0,5%, portanto está errado. A D diz que nos representou 4,2% do PIB em 2017. Não, corresponde a 2%. Portanto, estas estão erradas. E nós já calculamos aqui o valor do saldo da balança corrente, que vai nos dar 950 milhões de euros em 2016. Portanto, a C também está errada. Passando então para 2017... Nós sabemos que 2% do PIB corresponde ao saldo da balança corrente e 100% do PIB é então o valor do PIB, que é 192.850 milhões de euros. Fazendo os cálculos, isto vai nos dar então que o saldo da balança corrente em 2017 foi 3.857 milhões de euros. Portanto, a opção correta é a B. Obviamente que nós já tínhamos escolhido as outras, sabíamos logo que era a B, mas só fiz os cálculos para confirmar que realmente é a B. Passando para a A2, grupo 2, diz-nos então que a tabela 8 apresenta dados relativos ao consumo e à poupança dos particulares num determinado país em 2017. Sabemos que o peso do consumo dos particulares no seu rendimento disponível foi 95% e a poupança dos particulares em milhões de euros foi 9.000. Considera ainda que nesse país o rendimento disponível dos particulares foi igual em 2016 e em 2017 e que a taxa de variação anual da poupança dos particulares foi 3,5% em 2017. Calculo
o valor do consumo dos particulares nesse país em 2017. Para começar, nós sabemos que o rendimento disponível é igual ao consumo mais a poupança. Então, como nós sabemos que o peso do consumo dos particulares no seu rendimento disponível foi 95%, então a poupança, em relação também ao rendimento disponível dos particulares, vai ser então 5%. Eu vou pôr 5% do RD, para percebermos que é em relação a alguma coisa. E nós temos então o valor da poupança em milhões de euros. Portanto, através de uma regra de 3 simples, conseguimos descobrir o rendimento disponível dos particulares, tanto em 2016 como em 2017, porque foi igual. Ou seja, 5% vai estar para 9 mil milhões de euros e 100%, que é o rendimento disponível dos particulares, está para X. X vai ser igual então ao rendimento disponível, que vai ser igual a 180 mil milhões de euros. No entanto, este rendimento disponível é igual em 2016 e em 2017, ou seja, vai-nos facilitar aqui a vida. Com isto, nós conseguimos calcular então a poupança dos particulares em 2017, porque sabemos que 100% está para 9 mil milhões de euros e 103,5% está para X, e o X vai ser então a poupança em 2017, que fazendo os cálculos dá-nos 9.315 milhões de euros. Portanto, tendo o rendimento disponível em 2017 e tendo a poupança em 2017, não se esqueçam que isto é poupança em 2017, nós conseguimos calcular o consumo em 2017, que é esse o objetivo, porque nós sabemos que o rendimento disponível é igual ao consumo mais a poupança. Se nós já temos o rendimento e a poupança, então descobrimos o consumo. Portanto, o consumo vai ser igual ao rendimento disponível menos a poupança, ou seja, vai ser igual a 180 mil milhões de euros menos 9.315 e vai-nos dar então 170.685 milhões de euros. E temos aqui a nossa resposta. Por fim, temos o exercício 2 do grupo 2 do exame 2018, segunda fase, e temos então que a tabela 8 apresenta alguns dados relativos à utilização do rendimento das famílias num determinado país em 2016. Temos então a poupança em percentagem do rendimento disponível médio. Depois temos o coeficiente orçamental das despesas em consumo alimentar e as despesas em consumo não alimentar em euros. E com base nos dados, queremos então calcular o valor do rendimento disponível médio das famílias em 2016. Portanto, começando, nós precisamos saber como é que é a fórmula do coeficiente orçamental. Mas para facilitar a vida, nós temos aqui o coeficiente orçamental das despesas em consumo alimentar, certo? Portanto, vamos antes calcular aqui o das despesas não alimentar, porque já temos aqui o valor das despesas em consumo não alimentar, o que nos vai facilitar a vida. Portanto, basicamente temos de fazer a conta 100 menos 12, que vai dar 88, ou seja, o coeficiente orçamental das despesas em consumo não alimentar é 88%. E nós sabemos então que o coeficiente orçamental, neste caso as despesas em consumo não alimentar, só não vou escrever isso porque não tenho espaço, vai ser então as despesas em consumo não alimentar a dividir pelo total das despesas de consumo e vezes 100. Ou
Substituindo, então nós sabemos que o coeficiente orçamental das despesas de consumo não alimentar é 88. Sabemos que as despesas de consumo não alimentar é 20.900, a dividir pela nossa incógnita, que é o total das despesas de consumo, por assim abreviado, vezes 100. Fazendo os cálculos todos, eu não vou fazer, vou pôr apenas aqui o resultado, dá-nos então que o total das despesas do consumo é 23.750 euros. Portanto, já temos o total das despesas de consumo, temos a poupança no rendimento disponível médio. Mas nós sabemos, deixem só aqui trocar de cor, que o rendimento disponível é igual ao consumo mais a poupança. Certo? Nós queremos saber o rendimento disponível, sabemos o consumo e não sabemos a poupança, como, por exemplo, no exercício anterior sabíamos dois valores, neste caso só sabemos um valor e queremos saber o outro. No entanto, sabemos que a poupança em percentagem do rendimento disponível médio é 5%. O que é que isso significa? Que 5% está para a poupança, assim como 100% vai estar para X, que é a nossa incógnita, que é o rendimento disponível. Ou seja, a poupança vai ser igual a 5x a dividir por 100. Deixem só apagar isto, está aqui a atrapalhar. Sabemos então que a nossa poupança vai ser igual a 5x a dividir por 100. E isto é mesmo muito importante. Isto é o segredo do exercício. Porque nós agora, eu vou pôr que o rendimento disponível é igual a X, como pus aqui em cima. Eu vou pôr que o rendimento disponível é igual a X, para facilitar. Sabemos que o consumo é então 23.750 mais 5x a dividir por 100. Isto agora é uma equação matemática. Eu comecei por multiplicar tudo por 100 para desaparecer aquele denominador. Depois estes números hoje não estão a dar com nada. Depois passamos então ali o x para o outro lado, vai dar 95 igual a 95x igual a 23, este número é enorme. Depois dividimos então este número é enorme por 95 e eu vou pôr já o resultado que vai nos dar que x é igual a 25.000 euros. Depois escrevemos aquela resposta, o rendimento disponível médio das famílias em 2016 foi igual a 25.000 euros. No exame, assim, não convém tanto usarem estes X. Podem perfeitamente escrever rendimento disponível, sempre. Aqui não usar estas abreviações todas que eu utilizo, obviamente, porque nós devemos mesmo escrever tudo para ser rigorosos. O caso é que eu aqui não tenho propriamente espaço e também o facto de, se tivesse a escrever tudo, ia ser muito mais maçador. Foi este o vídeo, espero que tenham gostado e para a próxima vou-vos trazer um vídeo de cálculos da primeira fase de 2017. Tchau!